A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, no devocional bíblico de hoje, desta manhã, vamos meditar um pouco sobre o Salmo de número 95, do verso de número 1 ao verso de número 3, que diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face, com louvores, e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Este salmo, ele tem como o tema um convite para adorar a Deus. E ao meditarmos nele, nós vemos que o salmista, ele tinha motivos de sobra para adorar a Deus. Mas ele não queria adorar a Deus sozinho. Ele não pensava que Deus merecia apenas o seu louvor e a sua adoração. Por isso, ele faz um convite para que todos viessem adorar a Deus. Quando ele diz no verso 1, vinde, cantemos ao Senhor. O sentimento do salmista ao convidar as pessoas a louvar a Deus, a cantar ao nome do Senhor, este é um sentimento de felicidade. É como se ele estivesse convidando as pessoas para participarem de uma festa. Para este salmista, estar na presença do Senhor era estar na festa. Adorar ao Senhor é como se ele estivesse em uma festividade, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Por isso o salmista, no Salmo de número 122, e o verso 1, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele se alegrava quando alguém o convidava a ir à casa de Deus. Era por causa do ambiente? Era por causa do prédio em si, do templo em si? Não, é por quem estava lá. Quando convidaram ele a ir à casa do Senhor, o seu coração encheu-se de alegria, porque ele sabia que na casa do Senhor ele encontraria a presença do Altíssimo. E aqui no Salmo de número 95, o salmista, ele expressa esse mesmo sentimento de alegria, de felicidade, como se ele estivesse participando de uma festa, e ele convida a todos dizendo: vinde, cantemos ao Senhor. O verso de número 1 envolve agradecimento a Deus pela sua salvação. Ele diz: cantemos ao Senhor com júbilo, a rocha da nossa salvação. Quando ele assemelha Deus à rocha, ele está se referindo à passagem bíblica em que os filhos de Israel tiveram sede e ele deu-lhes de beber a água que saiu da rocha. É como se ele estivesse dizendo: o Senhor é como aquela rocha que encontramos no deserto. Quando nos encontramos em situações difíceis, quando estávamos enfrentando o deserto e passando pelo vale, passando pela tempestade, e estávamos desfalecendo, perdendo as nossas forças e a nossa alma indo embora, o Senhor foi aquele que fez jorrar água na rocha para fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. Ele estava dizendo: o Senhor é a rocha da minha salvação. Ele dizendo isso, ele está dizendo que Deus é aquele que fortalece em momentos difíceis, em momentos de dificuldade. Eu acredito que você deve já ter passado por situações em que você pensava que estava tudo acabado, que estava tudo perdido, mas quando você clamou ao Senhor, o Senhor, ele apareceu ao teu socorro, ele veio ao teu auxílio como uma rocha para te sustentar, para te fortalecer, para animar a tua vida, para animar o teu coração. No verso de número 2, ele diz: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmo.
esta apresentação a Deus, ela deveria ser com louvores. Ele não queria ninguém triste na presença de Deus. É como se ele estivesse dizendo, nós iremos nos apresentar diante de Deus, mas nós não iremos ficar calados. Nós vamos nos apresentar diante de Deus com louvores. Vamos nos apresentar diante de Deus com salmos. Então, nesta manhã, apresente-se diante do Senhor, não com um coração de tristeza, não com amargura de espírito, não cabisbaixo, não calado. Apresentemo-nos nesta manhã diante do Senhor com louvores, com salmos, com júbilo e com alegria. Por quê? Porque assim como Deus, Ele ajudou os israelitas naquele deserto, quando eles precisavam de água, e Deus fez jorrar água da rocha, assim é na nossa vida. Quando nós estamos precisando da ajuda do Senhor, do seu auxílio e do seu socorro, Deus, Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. Por isso, louvemos ao nome dEle e engrandeçamos o nome do Senhor nesta manhã, porque o Senhor, Ele também é o Deus da nossa salvação. Ele também é a rocha da nossa salvação. Por isto, alegremos-nos diante do Senhor nesta manhã, porque você dormiu ontem e você acordou hoje. Você acordou com saúde, você acordou com emprego, você acordou com a sua família, na sua casa. Então louve ao nome do Senhor pelos benefícios que Deus, Ele tem te dado. No verso de número 3, nós vemos que o verso de número 3, ele mostra o que motivava o salmista a querer se apresentar diante do Senhor com louvores. Não era apenas pelos benefícios que Deus tinha dado a ele. Não era apenas pelas coisas que Deus tinha entregue em suas mãos, pelas bênçãos, mas também por quem o Senhor é. Glórias a Deus. No verso de número 13 ele diz assim, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Ele estava dizendo, vamos adorar a Deus, porque não há grande como Ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não há grande como o Senhor. Ele estava dizendo, vamos louvar a Deus porque Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é maravilhoso. Então nesta manhã adoremos também ao nome do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é soberano, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Deus da nossa salvação e Ele é o Deus soberano que está acima de todas as coisas. E esse texto, este verso 3, ele me faz lembrar de uma passagem bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo 5, em que fala que os filisteus venceram uma batalha contra a nação de Israel. Eles pensavam que tinham derrotado a Deus. Os filisteus levaram a Arca da Aliança, que representa a presença e a glória de Deus, e colocaram na casa de Dagom. Colocaram a Arca de Deus de frente à estátua de Dagom. Dagom era a principal divindade dos filisteus. Ele era aquele a quem os filisteus atribuíam a dádiva da chuva e a de grandes colheitas. Porém, ele não era o único Deus adorado pelos filisteus. Eles possuíam uma grande quantidade de deuses e pensavam que quanto mais deuses eles tivessem, maior seria a sua força e a sua segurança. Por isso eles levaram a Arca de Deus, porque eles pensavam que assim como Deus era com o povo de Israel, também seria com eles. Mas o que eles não sabiam é que o Deus de Israel, o meu Deus e o teu Deus, ele não se mistura com o pecado e ele não divide a sua glória com ninguém. O livro do profeta Isaías, capítulo 42, e o verso de número 8, Deus ele diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. No outro dia, quando os sacerdotes, os de Asdod, se levantaram
e foram à casa de Dagon. Eles tiveram uma surpresa. E o que aconteceu? Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles o levantaram e no outro dia, quando eles foram olhar, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, mas desta vez a sua cabeça e a palma das suas mãos estavam cortadas. Por quê? Porque era como se Deus estivesse dizendo: eu não dou a minha glória a ninguém, eu não divido o meu louvor, a minha adoração. Eu sou Deus grande em cima no céu, na terra e debaixo da terra. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus ele convida a todos os seus seres celestiais a adorar ao nome de Jesus, a engrandecer o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus colocou nele um nome que é sobre todo nome. E por este nome se dobrarão os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O Deus que nós servimos, ele é grande. Quando Deus está conosco, não há empecilhos, não há barreiras, porque Deus é aquele que quebra as barreiras. Quando Deus está conosco, o inimigo, ele não pode, ele não tem força para agir na nossa vida, porque para que ele toque em nós, ele precisa passar por Deus. E Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como disse o salmista, ele é a rocha da nossa salvação. Ele é aquele que nos ajuda e ele é o Deus grande que está acima de todas as coisas. Por isso, nos alegremos nesta manhã e adoremos ao nome do Senhor, nosso Deus. Amém, meu amado irmão, minha irmã? Se você gostou desse vídeo, se Deus ele tem falado com você através desse devocional bíblico da manhã, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe também com alguém que você acha que está precisando ouvir esta palavra. Vamos espalhar a palavra de Deus e vamos convidar a todos a nesta manhã adorar a Deus, porque o Senhor, ele é Deus grande acima de todos. Amém? Que Deus abençoe você. Vejo você na próxima. E inscreva-se aqui no canal. Se você tiver também algum pedido de oração, pode escrever aqui também. Nós estaremos também orando pela sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.